Você tem medo de dinossauros? Hoje a gente vai descobrir como a Terra era antes dos dinossauros existirem, ou seja, há muito tempo atrás. É muito antigo, provavelmente mais ou menos da idade do seu amigo que você vai mandar esse vídeo. Esse vídeo foi feito a pedido de um inscrito. Se você quiser algum vídeo específico, deixa aqui nos comentários. Antes dos dinossauros, o nosso planeta era desse jeito aí. Normal. Não vi diferença, ué. Os dinossauros não foram as primeiras criaturas a habitar o nosso planeta. Antes deles, houveram muitas outras vidas. E também houveram muitas catástrofes. Bom, ainda bem que o dinossauro nem tava vivo pra saber disso. Pera aí, se nem o dinossauro nem nós tava vivo, como é que ele sabe? Então, se você quer saber como era a Terra antes dos dinossauros, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. É isso aí, galera. Se inscreve aí pra gente bater os 1 milhão de inscritos. A gente tá muito pertinho, falta muito pouco. E ativa o sininho de notificações se você for inscrito e ainda não ativou o sininho, porque, como eu já falo em todos os vídeos aqui, só 4% das pessoas que são inscritas ativam o sininho. Esse número ainda tá muito baixo comparado com o número normal do YouTube. Tô sem ar. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra teve seu início. Ô, louco, ele tá velho. 4 bilhões de anos. O que será que dá pra fazer em 4 bilhões de anos? Dá pra esperar o GTA 6 baixar no meu PC. O Sol vivia cercado de poeiras e rochas, vagando e colidindo ao seu redor. E essas colisões acabaram formando a Terra. Pera aí, então a Terra é feita de um monte de poeira? Ou seja, nós é um cisquinho de bosta. E durante muito tempo, a Terra era quente, parecendo uma bola de fogo. Ah, a gente não era um pedacinho de bosta, a gente era um pedacinho de bosta fervendo. Galera, uma pausa aleatória aqui, muito nada a ver. Eu tava editando esse vídeo e quando veio eu encontrei um efeito muito legal que acabou de aparecer aqui, que chama alguma coisa de flauta. E ela traduz minha voz para uma flauta. Ou seja, tudo que eu falar vai ser traduzido na linguagem das flautas. Vamos testar. Que coisa mais nada a ver, cara. Eu quero ver alguém adivinhar aqui o que foi que eu falei aqui. Tem um de gato também que ele traduz tudo que eu falo pra um gato. Quer ver, ó? Olha o TDAH batendo no meio do vídeo aqui. Vamos voltar pro que interessa. Por conta disso, não abrigava nenhum tipo de vida, pois no início, sua superfície era completamente coberta por magma fervente. Só que, um tempo depois, um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, começou a vir em nossa direção. Colidiu com a Terra e isso acabou formando a nossa Lua. A partir daí, o planeta começou a entrar em resfriamento e há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás, começa a surgir água líquida na Terra. Que da hora, cara. A Terra tava pegando fogo, ela tomou um tapa e ficou normal. Eu tô muito raiva, tô com muita raiva, eu tô pegando fogo. Toma, vira gente aí, ó. Ai, ai, agora tô mansinho, mansinho. E a partir daí que se inicia o Éon Arqueano. A palavra éon significa um intervalo de tempo muito grande, um tempo indeterminado. E a história da Terra está dividida em 4 éons: o Adeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Eu acho que o cientista bebe cachaça, mano. Não é possível não inventar os nomes mais esquisitos desses. Por isso a gente não aprende isso na escola. Quem que vai usar o paratecolozoico no dia a dia? Pô, uma coisa que a gente usa no dia a dia, chinelo. Tá vendo? É uma palavra tão simples. Eu acho que quanto mais difícil a palavra, menos a gente usa na vida. Tipo, a gente nunca usa um paralelepípedo no dia a dia, mas a gente usa uma caixa de sapato, que é praticamente a mesma coisa, mas só muda o nome que é mais simples. Então, para o vídeo de hoje, vamos para o éon Fanerozoico, que é o atual éon. Ele teria começado há 542 milhões de anos. E Fanerozoico significa vida visível. Aí, tá vendo, cara? Por que não coloca o tempo da vida visível? Não, tem que colocar fanerolozoico, farofozoico. Ah, não, mano. Isso porque é justamente nesse éon que houve uma grande explosão de vida aqui no planeta Terra. A maior parte dos fósseis encontrados vieram dessa época da história. E o éon Fanerozoico é dividido em 3 eras. A Era Paleozoica, a Era Mesozoica e a Era Cenozoica. Tem também a época paranoica. E aí que só para vocês entenderem que dentro de cada uma dessas eras existem os seus períodos para dividir melhor esse tempão de milhões de anos. Que é muito tempo, né, velho? Então é muita coisa aconteceu. O éon é muito tempo. Aí depois Ele já tem 3 categorias que também tem muito tempo dentro. O período Cambriano, que faz parte da Era Paleozoica, foi de 542 a 485 milhões de anos. Os climas eram suaves e não teve nenhuma glaciação. E a teoria científica mais aceita é que nessa época, os vegetais eram representados apenas por algas marinhas. Nessa época ainda, a Terra não tinha uma cobertura vegetal igual temos hoje. Mano, a Terra parece muito um brigadeiro, velho. É um brigadeiro, cara. É um brigadeiro de chocolate, né? Porque é terra. Aí dentro dele tem um recheiozinho amarelinho lá, um pouquinho quente, né? Porque acabou de sair do forno. E com uma coberturinha verde com azul. A Terra é um brigadeiro gigante. E foi justamente nesse período
período que aconteceu a maior diversificação da vida, um evento que ficou conhecido como a Explosão Cambriana. Isso porque surgiu muita vida em um intervalo de tempo relativamente curto. Então, os animais eram principalmente marinhos, como graptólitos, trilobites, moluscos, equinodermos, corais e vários outros. Cara, de todos esses que eles falaram, eu só entendi o molusco. E é só por causa do Lula Molusco. Ah, comenta aqui seu dinossauro favorito. O meu favorito era o Spinosaurus, até que descobri que o Spinosaurus não era aquele dinossauro todo da hora. E na verdade ele era isso aqui, que parece mais uma lesma, mano. Que, mano, estragaram o meu Spinosaurus, cara. E quem dominava esse tempo eram os trilobites. Esses trilobites são seres marinhos extintos. Graças a Deus, olha que barata mais horrorosa. As baratas de hoje em dia já é tão feia, mas as de antigamente, meu Deus. Por volta de 520 milhões de anos, começaram a surgir os primeiros animais vertebrados. Avançando um pouquinho no tempo, chegando ali por volta dos anos 485 e 443 milhões de anos, chegamos no período Ordoviciano, onde quem dominava dessa vez eram os animais invertebrados marinhos. A vida antigamente era tão esquisita. E foi justamente nessa época que apareceram as primeiras criaturas gigantescas, como por exemplo, artrópodes marinhos de 2 metros de tamanho. Caramba, ainda bem que isso não existe mais. Eu ia odiar mar. Eu amo o mar, mas imagina você entrar no mar, ter essas baratas esquisitas aqui, esses escorpião meio lagosta esquisito no meio do mar. Mano, o mar com certeza não era um lugar pra você entrar. O período siluriano aconteceu entre os anos 443 e 416 milhões de anos. Nesse período, as regiões que hoje são a América do Norte, Europa, Ásia e Oceania ficaram submersos por um bom tempo, mas depois eles saíram de volta da água. Ah, demos um mergulho aí e voltamos. Foi aí que surgiram os primeiros peixes com mandíbula de água doce e insetos parecidos com aranha e centopeias. Foi nessa época também que surgiu um escorpião marinho que media 2,5 metros. Os atuais, que dão medo em muita gente, não passam dos 30 centímetros. Ah, não, o mar ainda não tá bom, não. Pera mais um pouquinho, deixa evoluir mais uns 10 bilhões de anos, aí tudo bem, eu coloco meu pezinho na água. Pô, deve ser muito sortudo gente que mora no mar, velho. Eu queria morar perto do mar. Ai, acordei de dia, olha no meu lado aqui, vamos dar um pulinho na praia. Entre esse e o próximo período, surgem os amonites, animais marinhos que ocupavam o nicho ecológico das atuais lulas. Alienígena. Mas provavelmente também seria um prato bem caro. Ou seria um prato bem caro, ou seria um prato que só chinês ia comer. Quer dizer, os chineses iam comer de todo jeito. Avançando um pouco no tempo, chegando em 416 a 359 milhões de anos, chegamos no período que é conhecido como período Devoniano. O período em que os primeiros seres marinhos evoluíram, dando origem a outras formas de vida. Foi aí então que surgiram os primeiros anfíbios e insetos voadores. Imagina aí, tudo na água, do nada vai pra terra, do nada tá voando. Você é louco. E foi nesse período que muitas plantas marinhas se adaptaram, passaram a se fixar cada vez mais no ambiente terrestre. E também foi nesse período que se criaram os primeiros bosques. E o nível do oxigênio no ar já era bem parecido com o de hoje em dia. Então de certo dava pra viver lá. Cara, devia ser interessante, né? A gente vivendo com um monte de espécie pré-histórica. É, só que antigamente os bichos eram um pouquinho maior, aí, sei lá, mano, tinha o risco da gente ser engolido por uma vespa gigante, sei lá, uma libélula pregar a gente, nós saímos voando, que delícia que seria, viu? Você mudaria pra lá? Não responda. É claro que a resposta vai ser sim. Eu amo esse efeito, cara. E há 335 milhões de anos atrás, surgiu o estranho Tiktaalik, o primeiro peixe que conseguia andar fora d'água. Esse peixe não tem noção do que ele fez, porque graças a esse peixe nasceu o bagre, o jacaré, o sapo e a lontra de um mesmo bicho. O período de surgimento das grandes florestas. E também das grandes jazidas de carvão. E foi também nesse período, o período carbonífero, que começou a transição da vida na água para a terra. Surgiram os tetrapodes, que eram os primeiros pássaros, répteis e mamíferos. Sem contar também que nesse período existiam vários insetos gigantes, como por exemplo libélulas do tamanho de um avião. Brincadeira. Não era do tamanho de um avião, mas era do tamanho de um carro. O quê? Do tamanho de um carro. Me diz que é do tamanho de um Kwid, por favor. Ai, meu Deus. Aí vai lá e ele fala que é do tamanho de uma Hilux. Depois dele vem a mudança para a Era Mesozoica, a era onde surgiram os dinossauros. O período Permiano durou de 298 a 252 milhões de anos. Como já falamos, nessa época o continente era um só, a Pangeia. E como só havia um continente, também só havia um oceano mundial, chamado Pantalassa. Os piratas que ia viajar era tipo...
Imagina atravessar do outro lado do mundo certinho, velho. Ia ser tipo um ponto Nemo, só que muito pior. Aos poucos as coisas começaram a esquentar e há 290 milhões de anos a Terra se aqueceu. E mais uma vez naquele supercontinente, a vida voltou a prosperar. E as plantas e os animais então voltaram a evoluir e se espalhar. Houve uma rápida evolução dos insetos e da vida animal em geral. As plantas então já tinham sementes, as chamadas gimnospermas. A fauna terrestre era dominada por insetos, semelhantes a baratas, mas elas eram gigantes. E a espécie, galera, se chamava... Antracoblatina mendesi. Mediam de 5 a 7 centímetros de comprimento. De novo, essas baratas, elas apareceram no começo do vídeo, elas apareceram no meio do vídeo e elas existem até hoje. Meu Deus, barata é uma praga desde muito tempo atrás. Eu acho que as baratas é os ADM do server, não tem como. É os primeiros que entraram aqui, então eles não vão sair de jeito nenhum, só vão trocar de conta, troca de skin, mas é a mesma coisa. E eram excelentes corredoras, credo em cruz. Calma, isso pode ter um lado bom ou um lado ruim. No lado bom, se elas forem boas corredoras, se elas aparecerem e a gente encontrar elas podem correr e ir embora da gente, correr da gente. Mas pelo lado ruim, se elas forem boas corredoras e correrem atrás de nós, aí pode não ser muito bom não. Avançando um pouco no tempo, chegamos em 280 milhões de anos, período em que viveu Dimetrodon, um ancestral extinto dos mamíferos primitivos. Dos mamíferos, parece mais das iguanas. Ele era um mamífero reptiliano, semelhante a um lagarto. A aparência dele era tipo de um dinossauro, mas ele era mais ligado mesmo ao mamífero do que a um réptil. Chegava a 5 metros de comprimento e pesava 225 quilos. 10 milhões de anos depois, em 270 milhões de anos, surgiram vários animais, que não eram nem répteis e também nem mamíferos. Eles pertenciam à classe dos Sinapsida. E um dos animais dessa classe era o... Lycaenops. Ele era carnívoro e tinha cerca de 1 metro de comprimento. Nesse período ainda não existiam dinossauros e a Terra continuou esquentando. Não existia, mas tava um pezinho ali já, né? Tá Porque aparecendo esses já. bichos aqui meio réptil, meio mamífero, é quase um dinossauro. Eles têm cara de cachaceiro. Eu não sei, a gente olha pros animais, cada animal eles refletem alguma coisa. Esses bichos aí, eles têm muita cara de ser cachaceiro, usuário de cigarro há 33 anos. Não sei, mano, eu acho que as feições dele, a quantidade de massa muscular, a cara de noiado dele, eu acho que entrega muito. Aparentemente. Sim. Os vulcões estavam liberando gases e efeitos de estufa na atmosfera, e a temperatura média era de 25 graus Celsius. E devido às mudanças climáticas, os níveis do mar estavam se alterando. Nos oceanos existiam tubarões antigos e peixes primitivos com esqueleto ósseo. Muitas outras espécies marinhas mais complexas surgiram e desapareceram à medida em que o mar continuava mudando. E foi há mais ou menos 260 milhões de anos que surgiu esse réptil aí todo estranho. Que isso, a avó do Cid? A avó do Cid... Não, a avó do Cid não era tão feia assim não, feio. Não, calma aí, acabei de cometer um preconceito com a família inteira do Cid, coitado do Cid. Não. Parece a avó do Cid? Ô, editor, coloca esse bicho aí e a avó do Cid do lado. Não parece nem um pouco, não, nada a ver. Depois surgiu esse lagarto aí, galera, que parecia com um mamífero também, conhecido como... Sinodon. Ele parecia um roedor gigante, tinha mais ou menos 1 metro de comprimento. Tinha bigode e se alimentava de pequenos animais e insetos. Eu acho que a falta de orelha nos bichos antigos é um negócio que me incomoda muito. Eu acabei de parar pra pensar nisso. Nenhum bicho antigo tem orelha. É só a cabeça, é só o pescoço. Aí eu olho, eu não sei se eu tô vendo uma cobra peluda ou se eu tô vendo um largato com pelo. Eu não sei, é muito esquisito. Eu acho que deviam colocar orelha nos bichos. Não sei, mano, por que os bichos de hoje em dia têm orelha e antigamente não tem orelha? E as atividades vulcânicas estavam aumentando cada vez mais. Ou seja, a temperatura aqui na Terra continuou subindo. E em 250 milhões de anos, surgiram os primeiros répteis realmente grandes. Mas ainda não eram os dinossauros, e sim os escutossauros. Eles chegavam até 3 metros de comprimento e eram verdadeiras criaturas gigantescas, podendo passar aí de 1 tonelada de peso. É um sapo gigante, velho. É um sapo, mano, gigante. É isso. E também eles eram herbívoros. Só que foi mais ou menos nesse período que aconteceu o evento mais mortal da história do nosso planeta. Este momento trágico é chamado de a Grande Extinção e aconteceu ali mais ou menos por volta do período de 250 milhões de anos. Foi o evento de extinção em massa mais devastador da Terra, pois 95% de todas as formas de vida, vegetal e animal, foram eliminadas. Os cientistas ainda debatem o que realmente causou essa extinção. A maioria das teorias sugerem que foi uma atividade vulcânica. Enormes erupções vulcânicas teriam varrido o continente, liberando muitas cinzas da atmosfera. O que teria bloqueado praticamente
praticamente toda a luz do sol que chegava no planeta. E sem a luz do sol, as temperaturas caíram rapidamente. As plantas não puderam realizar o seu processo de fotossíntese e assim morreram de fome. E sem plantas, os animais herbívoros também morreram. E sem os animais herbívoros vivos, os que eram carnívoros também morreram. Todo mundo morreu. Acabou. Que doideira, os animal carnívoro precisa agradecer todo dia por ter sol, porque sem sol não existe planta, e sem planta não existe bicho que come planta, e sem bicho que come planta não tem os bichos que come os bichos que come planta. Ai, a natureza é uma doideira muito louca. Eu acho que analisando tudo isso, não tem como acreditar que não existe um criador disso tudo. É um negócio maravilhoso, é um negócio muito perfeito pra acontecer do nada, tá ligado? Além disso, o oceano perdeu a maior parte do seu oxigênio. Assim, a maioria dos animais marinhos também faleceram. Das espécies marítimas que sobreviveram a essa extinção estão os tubarões, moluscos cefalópodes, anfíbios gigantes e escorpiões marinhos. O resto foi tudo de base. Num resumo geral, mais de 95% das espécies marinhas e 70% dos animais terrestres foram extintos. Só que, galera, isso não foi um fim da nossa Terra. Foi um fim momentâneo, pois novas vidas no planeta estavam chegando. Então, ao longo de muitos e muitos anos, a Terra foi se recuperando dessa grande catástrofe. E aí, há 230 milhões de anos, surge uma nova espécie que repovoou a Terra. E agora sim, finalmente chegamos nos tão famosos dinossauros. Aê, os dinossauros, aê! Os dinossauros safados esperaram acontecer um mundo de um desastre pra acabar todas as espécies pra depois nascer, né? Eu falando isso como se eles soubessem. E é justamente então aqui que entra o período Mesozoico. Também chamado de Idade dos Dinossauros. E foi então nesse período em que eles surgiram, dominaram e logo depois foram extintos. E é isso, aí passou um monte de anos, nós tá aí descobrindo um monte de ossinho de dinossauro, tentando fazer Lego com os dinossaurinhos que a gente vai encontrando. Às vezes eu penso uns negócios do tipo, e se a gente na verdade encontrou um monte de osso aleatório que por coincidência parece muito que se juntam? Sei lá, às vezes o Tiranossauro Rex na verdade é só uma perna de um elefante, o rabo de um macaco, a cabeça de uma girafa, eu não sei, não entenderam o que eu quis dizer? Eles reinaram no nosso planeta por cerca de 165 milhões de anos, até que outra catástrofe aconteceu. Há mais ou menos 66 milhões de anos. Mas essa história aí a gente já contou em vários vídeos e vocês com certeza já conhecem muito bem. Se não conhece a história, pesquisa aí pelo vídeo O que acabou com os dinossauros, você sabia. Olha aí, gente, temos um tema de vídeo, caso vocês queiram que eu traga aqui no canal, mas caso vocês queiram um vídeo específico ou algum tipo de personagem pra eu trazer aqui, ou qualquer vídeo aleatório, deixa aqui nos comentários, é muito bom a opinião de vocês, eu pego esse vídeo de opiniões, esse vídeo mesmo que eu escolhi, eu peguei de opinião de um inscrito aqui, qualquer sugestão que vocês derem aqui vai ser muito bom pra mim fazer os vídeos. É aqui que a gente encerra a nossa viagem pro passado, podendo mostrar pra vocês como era a Terra antes dos dinossauros. Aí, deu pra gente aprender um pouquinho, pá, eu sei que vocês não gostam de estudar nas férias, mas com você saber é mais legal. E aliás, se você quiser ver o vídeo original, vai estar aqui no link da descrição, como sempre, igual todo vídeo aqui. E antes de você sair desse vídeo, eu sei que você tá doido pra sair, clica nesse vídeo que tá passando aqui em cima, porque eu vou estar te esperando pra gente continuar novos reagimentos, pra novas coisas doidas, igual essas daqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, mas principalmente ativa o sininho de notificações pra sempre que tiver vídeo novo, você receber ele aí no teu celular. Tamo junto, valeu, falou e fui!